Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente analisou ali, aprendeu um pouco sobre chave primária, tanto chave primária simples quanto a composta. E agora a gente vai aprender uma outra constraint ou restrição, como você preferir chamar, que é uma restrição, acredito eu, bastante poderosa, assim, quando a gente vai trabalhar com determinadas regras que a gente deseja impor ao nosso banco de dados. A gente está falando da constraint check. Qual é a finalidade, o objetivo da constraint check? Pessoal, a constraint check permite que a gente coloque uma regra em uma coluna do banco de dados. Como assim uma regra? Vamos definir o seguinte, ó. Repare que a gente vai trabalhar com a tabela pessoas. E nessa tabela pessoas a gente tem um campo aqui, uma coluna chamada idade. A gente, no campo da hipótese, vai presumir que a gente só vai poder cadastrar pessoas aqui que tenham aí mais de 18 anos. Tem a idade igual ou maior a 18 anos. A gente pode fazer isso numa linguagem de programação, que vai inserir dados no nosso banco de dados, ou a gente já pode deixar isso especificado na coluna que a gente vai armazenar a informação. Por exemplo, repare aqui ó, que na coluna idade a gente definiu o tipo dela int. E olha aqui o que a gente está fazendo. A gente está criando aqui uma constraint ou uma restrição. Essa restrição ela é do tipo check. Então ela faz uma checagem, ou seja, ela espera uma regra. E qual é a regra que ela está esperando aqui? Ó? A regra que ela espera é que a idade seja maior que 18. Então, quando a gente vai inserir informações nessa tabela, se nós inserirmos aqui alguma informação, no caso, uma idade menor que 18, uma violação vai aparecer para a gente e a gente não vai conseguir inserir esse dado. Vamos fazer um exemplo, pessoal, para ver se isso fica gravado no que a gente está dizendo. Então, a gente vai usar aqui o banco de dados curso. Perceba, como eu estou gravando essa videoaula, estou iniciando o dia de gravação com essa videoaula, a gente vai poder especificar aqui um exemplo legal quando a gente usa a cláusula use aqui. Repare que aqui, ó, se a gente for olhar aqui no nome dos nossos bancos de dados, a gente não tem nenhum marcado em negrito, ok? Então, quando a gente usar aqui, executar essa query aqui, use curso, perceba o que vai acontecer aqui do lado, ó. O que ele fez pra gente aqui? Deixou em negrito o curso e abriu aqui os objetos do nosso banco de dados. Então agora que a gente está gravando a videoaula, deu para mostrar direitinho o que acontece quando a gente usa a cláusula use. Outra coisa nova aqui, pessoal, é esse comando aqui ó, que a gente está aprendendo agora. Ó. Drop table if exist. O que ele está fazendo? Ele faz uma verificação se existe a tabela pessoas. Se existir a tabela pessoas, ele dropa. Caso ela não existir, ele cria a tabela pessoas. Então, pode parecer besteira, mas quando a gente faz esse tipo de abordagem aí, coloca esse script, a gente evita erros. Por exemplo, se eu mandasse excluir a tabela pessoas e ela não existisse, ia voltar um erro para a gente. Falando, olha, você está tentando excluir uma tabela que não existe. Quando a gente usa esse comando, drop table if exists, primeiro ele faz uma checagem, verifica se existe. Se existir, ele apaga. Se não, ele deixa seguir. Então, tirando esses exemplos aí secundários, vamos ao nosso exemplo principal aqui. Lembrando que a gente tem aqui uma restrição de check, informando que, olha, nessa coluna idade, eu só vou aceitar valores iguais ou maiores que 18, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir um registro que tenha 18 anos. Então, o João tem o sobrenome Silva, ele é do código 1 e ele tem 18 anos. Então, vamos inserir aqui e ver o que acontece.
Vou abrir nossa janelinha aqui de comando para ver se os comandos estão sendo executados. Então ele deu use curso, deu um insert direto na pessoa aqui. Então vamos lá, vamos seguir. Agora eu vou fazer um outro exemplo, ó. Só lembrando aqui da checagem que a gente tem. Agora eu vou inserir um outro cara aqui. Eu vou trocar o nome para não ficar igual. Então vai ser o Pedro Silva, Pedro Oliveira. E ele tem 17 anos aqui. Então vamos inserir para ver o que acontece. Opa, olha lá, ó. Já apareceu um erro pra gente aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ele tá falando aqui, ó? Tá falando que ele falhou o insert. Tá o comando aqui, esse x significa que houve uma falha. O código do erro, se a gente quiser pesquisar na documentação qual que é o erro. E aqui o erro que ele mostrou pra gente, olha. Ele tá falando, olha, uma constraint check, ou uma restrição do tipo check. Ele deu o nome aqui, automático. Como a gente não definiu o nome, ele deu o nome automático. Falou que ela foi violada. Então a constraint check foi violada. Qual é a violação? Esse cara aqui, ó, 17 anos, sendo que a checagem aqui só permite valores maiores ou iguais a 18 anos. Vou fechar aqui. Vou colocar um outro nome aqui. Maria Silva, pode ser. E vou tentar inserir. Vamos inserir aqui, o que ele vai falar pra gente. A mesma coisa, ó. Foi encontrada uma violação na constraint check. Se eu alterar aqui para 20, que é a idade igual a 20, se eu tentar inserir, olha lá, deu certo. O verdinho aqui falou que inseriu. Vou dar um select, a gente vai ver duas linhas lá na nossa tabela. Aliás, 3 linhas, né? A gente inseriu o Pedro 2 vezes aqui. Então a gente tem 3 linhas aqui na nossa tabela. Ok, pessoal? Então vamos seguir aqui a nossa vida aqui para ver o que tem para baixo. Outro exemplo que a gente pode utilizar da constraint check já é um exemplo bem mais elaborado. A gente trocou aqui o nome da tabela. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar uma tabela chamada cidades, ok? A primeira mudança que a gente fez aqui no campo ID da cidade, a gente definiu o que a gente já viu, que ele é uma chave primária, e o autoincremento. Sendo que ele é autoincremento, a gente não precisa inserir ele explicitamente na nossa condição de insert aqui, ou seja, ele esse valor ele é inserido automaticamente quando a gente insere algum registro no nosso banco de dados. Além da coluna de autoincremento aqui, a coluna ID, a gente tem a coluna nome cidade, que é um varchar de 255. A gente tem também o estado, que é a unidade da federação, né? Tem essa coluna estado. A gente tem aqui a população, coluna população. E a gente vai usar essas duas colunas aqui, ó, tanto estado quanto população. E a gente vai fazer uma checagem dupla. Uma checagem dupla na nossa tabela aqui para permitir criar uma regra aqui de inserção na nossa tabela. Qual que é a regra hipotética que a gente está usando aqui, ó? A gente está informando que a gente só vai permitir inserções no nosso banco de dados, dos quais o estado seja Minas Gerais, MG aqui. Então o estado obrigatoriamente tem que ser MG. E a população tem que ser acima de maior ou igual a 50 mil habitantes. Então a gente só vai permitir inserção no banco de dados respeitando essa regra. Uma coisa diferente que a gente está vendo aqui é que dessa vez, olha como que a gente fez aqui, ó. A gente deu um nome para constraint. Então a gente usou a cláusula constraint aqui. Deixa eu pegar a caneta correta aqui. A gente usou a cláusula constraint aqui. E detalhe, olha, a gente definiu um nome para nossa constraint. Mais à frente, se der tempo, eu vou mostrar onde ficam armazenadas essas informações quando a gente cria o nosso banco de dados. Então aqui
a gente definiu um nome para nossa constraint. Isso daqui também, pessoal, é bastante interessante, porque quando a gente define um nome para nossa restrição, o nome da restrição, a gente tem mais controle sobre essa restrição no nosso banco de dados. Então, com isso, a gente tem aí uma forma de controlar. Se a gente quiser excluir essa restrição, a gente pode utilizar o nome dela para excluir essa restrição. Então, é bem mais interessante quando a gente executa o nome. Do ponto de vista de funcionamento, a gente dando um nome ou não, ela vai funcionar da mesma forma. E aqui, depois do nome, eu defino qual é o tipo dessa constraint. Nesse caso, é uma constraint de check, uma constraint de checagem, né? Aqui eu posso definir isso. Então, vamos executar isso para ver o que acontece. Então, vamos lá. Só lembrando, eu estou criando uma constraint, que ela é do tipo check, e ela respeita essa regra aqui, ó. Tem que respeitar essa regra. Estado tem que ser Minas Gerais, MG, e a população tem que ser maior ou igual a 50 mil habitantes. Olha aqui, pessoal, olha o end aqui que a gente estudou lá atrás. Perceba que agora a gente vai unindo tudo que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Eu vou inserir Belo Horizonte. Inserir, vamos mostrar o nosso log de execução aqui. Vamos dar um clear nele para ficar mais fácil a nossa visualização. Agora eu vou inserir Uberlândia. Inserir Uberlândia, ok, tudo certo. Olha agora, estou inserindo uma cidade que vai quebrar a nossa regra aqui. É Campinas que eu estou inserindo. Campinas está no estado de São Paulo. Então, ele não tem que permitir. Quando eu executo, inseriu. Olha, tem algum erro aqui, pessoal. Tem algum erro aqui que a gente tem que entender o que aconteceu. Agora esse erro aqui me pegou desprevenido, viu, pessoal? Porque eu não estava esperando ele não. Vamos tentar resolver ele ao vivo aqui. Vamos verificar aqui nas nossas tabelas. Bom, tem uma tabela aqui, cidade. Deixa eu ver se a gente tem aqui as propriedades dela. Para saber quando a gente criou. Porque eu tô achando que eu não criei essa tabela aqui, ó. Ela já estava criada sem a restrição. A gente tem um comando aqui no MySQL para verificar os objetos internos aqui de criação. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa nossa linha de investigação. Information esquema ponto tables. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Pessoal, só lembrando, eu tô tentando corrigir, encontrar um erro aqui. Porque a gente definiu essa constraint, inseriu esse valor e ele deixou inserir. Isso está errado. Então, vamos investigar aqui, que uma das minhas linhas de investigação aqui é que eu não cheguei a criar essa tabela aqui. Não me lembro se eu criei ou não, se ela já existia, mas eu não vou tentar criar de novo, porque eu quero estabelecer essa linha de investigação. É até legal que a gente faz uma depuração ao vivo aqui do nosso código. Table name. Então, eu vou digitar um where aqui. Table name igual a cidades. Digitar do jeito que tá. Cidades, né? Cidades. Vamos ver se ele tem a data de criação aqui. Bom, tem. Vamos ver. Catálogo def, table esquema, curso, engine, versão, data de criação 20/12/2022. Pessoal, tô achando que o erro tá aqui, ó. Quando eu estava preparando essa aula, eu estava criando o script para explicar para vocês. E eu criei a tabela aqui, ó,
criei a tabela nessa data aqui. Então é muito provável que quando eu criei a tabela, eu criei sem a constraint. Então, vamos fazer de novo aqui. Vamos ver se é isso. Vamos apurar para ver se esse é o problema. Então, vou dar um espaço aqui. Eu vou inserir um valor aqui só para fazer um comentário, para não executar novamente. Então, vamos usar aqui o drop exist, tabela cidades, e já tentar criar com a constraint. Bom, dropou, né? Criou do zero a tabela de novo. Vamos ver se vai mudar aqui a data de criação da tabela. Create time, tá aqui, 22/12/21, é agora mesmo, a hora que eu tô gravando essa videoaula. Então agora, vamos executar aqui esse primeiro insert. Foi. O segundo insert também tem que ir. Esse terceiro aqui que deu problema pra gente, ele tem que bloquear. Nossa constraint tem que bloquear. Vamos executar. Opa, agora sim, pessoal. Agora deu certo o exemplo que a gente está fazendo aqui, ó. Deu erro. Falando que a check cidades, que é o nome que a gente deu aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. A check cidades, que foi o nome que a gente deu aqui, ó, para nossa constraint. Falou que ela foi violada. Por quê? Porque o estado de Minas Gerais, ou seja, a população é 1 milhão, eu coloquei aqui, mas ele quebrou aqui no estado. Agora vamos testar outra aqui, ó. A gente vai passar o estado MG para ser correto com esse lado aqui, mas a gente vai tentar quebrar aqui, ó, falando que a população é menor que 15 mil, que 50 mil. Vamos executar, ele tem que dar erro também. É isso daí, ó. Olha lá, deu um erro aqui falando que a constraint foi violada. Deu certo agora, pessoal. Lembrando aí, pessoal, que era bem mais fácil parar, gravar novamente a videoaula aqui tudo certinho, para não ter nenhum erro. Mas quando a gente faz essa investigação dos erros que acontece, é legal que a gente mostra que nem tudo são flores aqui no nosso desenvolvimento, né? E agora surge a pergunta, pessoal. Vou até copiar essa informação aqui, ó, para dropar, porque eu tô achando que foi essa tabela que eu criei aqui que deu problema pra gente aqui em cima, quando eu tava preparando a aula. Pessoal, como que eu faço? Perceba que aqui a gente está fazendo a criação do constraint dentro do create table, ok? Aqui a gente está fazendo dentro do comando create table. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece se a gente já tiver uma tabela criada e precisar inserir uma condição de check? Por exemplo, a gente criou uma tabela e uma regra foi definida posteriormente. Como que a gente faz para inserir uma constraint em uma tabela já criada com dados? Vamos aprender a fazer isso agora também. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma criação. Eu vou excluir a tabela que a gente tem aqui em cima, criou aqui em cima, e vou criá-la novamente, ó, sem a questão da constraint. Eu vou executar aqui, ele vai criar. Eu vou rodar os inserts novamente. Então, nome, cidade, estado, população. Eu vou rodar todos os inserts. Perceba que ele vai rodar todos os inserts aqui, ó. Vou dar um select na tabela. Como não tem nenhuma restrição na tabela, ele executou todos os inserts. Asterisco, from cidades. Ponto e vírgula. Vamos executar aqui. Olha lá, inseriu tudo, porque a gente não tinha criado a restrição ainda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa restrição em uma tabela já criada. Então, como a gente faz isso? A gente usa o comando alter table, que a gente já vem estudando ele. A gente comando para mudar a estrutura. Então, alter table, o nome da tabela que a gente quer mudar. Isso é importante, o nome da tabela que a gente quer mudar.
A gente vai usar um adicionar uma constraint aqui no add constraint, o nome da constraint, aqui é o nome que a gente definir para constraint, e a condição que a gente vai utilizar aqui embaixo, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Dá uma olhada aqui, ó. Então a gente tem aqui o alter table, cidades, nome da tabela, né? Alter table. Vou adicionar uma constraint aqui com o nome de CHK estado população, que é um resumo aí de cheque estado população. E vou definir aqui qual é a regra que eu estou estabelecendo para essa tabela, que é a mesma que a gente tem na tabela ali em cima. O estado é igual a Minas Gerais e a população maior ou igual a 50 mil. Vamos executar esse comando aqui. Opa, deu erro aqui. Ah, eu acho que eu já sei o que aconteceu aqui, pessoal. Ó. Quando eu criei aqui a estrutura de check constraint, ele já tinha dados aqui que violavam essa questão do check que eu fiz aqui. Vamos aqui, ó. Olha lá. Tem esses dois aqui, essas duas colunas aqui, ó, esses dois registros, que eles violam a condição do check, correto? Então, quando eu pedi para ele fazer, olha, checa para mim aqui a coluna, o que ele fez? Ó, essa restrição aí, ó, já foi violada. Ele até pegou o que a gente tinha lá. Só que agora, pessoal, eu tô na dúvida se ele criou ou não criou essa constraint aqui, porque quando eu executei, ele identificou que essa constraint foi violada, já tem violação lá. Agora, será que ele criou mesmo no nosso banco de dados? Tem uma forma de verificar, que é tentar inserir novamente aqui. Vamos tentar, deixa eu dar um clear aqui, que já tem muita coisa aqui. Vamos dar um clear aqui. Ele inseriu. Então, é muito provável que ele não deixou criar. Como que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver. Tem uma tabela aqui, irmã dessa daqui, ó, que ela se refere a um table constraint. Deixa eu colocar aqui, ó, table, eu acho que é isso daqui. Constraints. Acho que é isso daqui. Vamos no select para ver se é isso mesmo. Bom, é isso mesmo. Deixa eu tirar aqui. Cursos, constraint name, constraint type. Pelo constraint type aqui, eu consigo verificar se ela foi criada ou não. Constraint type igual a check. Vamos ver se a gente criou ela, se ela conseguiu ser criada ou não. Não foi criada, porque eu defini ela com o nome aqui de CHK estado população. Então quer dizer que ela não conseguiu criar. Então a gente não consegue criar aqui quando a gente já tem valores aqui que não respeitam essa condição de checagem. Como que a gente pode resolver? Eu posso excluir esses dois valores, então é isso que a gente vai fazer agora. Campinas e Itamogi. Então vamos lá. Deletes que a gente aprendeu. Então a gente está resolvendo um problema aqui ao vivo. Delete from cidades, né? Cidades. Opa. Where. Como que é o nome do campo? Where, nome cidade. Where, nome cidade. In, vou usar o in aqui que a gente já aprendeu também. Campinas e Itamogi. É o que a gente tem lá, né, pessoal? Vamos excluir esses dois caras aqui da tabela. Será que executou? Vamos ver aqui. Vou usar o select aqui para ver se ele executou. Select asterisco from cidades. Select asterisco from
cidades. Bom, conseguiu excluir, então agora se eu criar essa cheque aqui, tem que funcionar. Vamos lá, pessoal, cruza os dedos. Vamos ver. Agora sim, ó. Agora funcionou. Então quer dizer que agora, se eu executar esse insert aqui, olha lá, ele não deixou. Agora sim, pessoal. Agora, ufa, tipo, uma trabalheira que deu aqui pra gente poder fazer essa condição de cheque aqui, viu? Eu não tinha feito o teste dessa forma. Foi legal que a gente aprendeu aí outras situações aí, aprendeu a olhar a tabela de sistema. Mas só ela foi um pouquinho mais longa aí porque ela fugiu um pouco do nosso planejado, né? A gente tinha planejado uma coisa, mas na hora de executar aqui saiu diferente, então a gente resolveu o problema aqui ao vivo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.